Bom, bem-vindo a todos para mais uma aula. Primeiro a gente vai fazer o cálculo da corda para o aerofólio de Joukowski só do aerofólio fino, ou seja, placa plana e arco de circunferência. Depois a gente vai para o aerofólio com espessura, aerofólio simétrico e aerofólio arqueado. Tá? Então vamos começar. Então, nós convertemos essa circunferência centrada na origem em uma placa plana, superfície aqui com y igual a zero. Essa placa ela corta o eixo x aqui na parte positiva do eixo x em C sobre 4, daí por causa lá da condição de Coulomb. E a gente vai ver aonde que ela cruza aqui no eixo, no plano do aerofólio. E por simetria, né, aqui ela cruza no menos C sobre 4. Então vamos primeiro calcular a corda da placa plana. A gente sabe que o aerofólio de Joukowski ele é representado pela seguinte transformada complexa, transformada conformal, sendo, no caso da placa plana, o f definido pelo a exponencial de θ. Nesse caso, como a gente não tem a parte, o centro é igual a zero, então o nosso número complexo μ é igual a zero, o nosso raio vai ser dado por c sobre 4. Quando a gente substitui esse resultado no nossa transformada, então nós vamos ficar com a exponencial de θ mais c ao quadrado sobre 16, que multiplica a exponencial de θ. Substituindo então c sobre 4, ficamos com essa expressão aqui, que pode ser simplificada, né? Aqui o c quadrado e o 16 com 4, e a exponencial de θ no denominador pode ser transferida para o numerador. Dessa forma, né, colocando em evidência o c sobre 4, o nosso resultado é a diferença da exponencial de θ, a soma da exponencial de θ com o seu conjugado. E esse resultado aqui, essa soma do número complexo com o seu conjugado, ele retorna duas vezes o valor da parte real, ou seja, esse resultado aqui dá duas vezes cosseno de θ. Ou seja, o nosso valor do resultado mapeado é c sobre 4 vezes 2 cosseno de θ, c sobre 2 cosseno de θ. Se a gente observar esse número complexo, ele não tem parte imaginária, portanto, resulta que a gente queria que a placa plana, em que a gente só tem a coordenada real, né, a parte real, que é o plano, que é a placa no eixo x. Então, ok, a gente obtém aqui a geometria que a gente deseja. Vamos agora calcular a corda. Essa corda, ela pode ser calculada pela coordenada mais à direita menos a coordenada mais à esquerda. A coordenada mais à direita, ela é dada pelo θ igual a zero. Isso daí isso é algo que a gente já conhece, né? Quando a gente tem aqui θ igual a zero e a mais à esquerda aqui θ igual a π. E a gente também pode observar isso na própria expressão resultado aqui, em que o valor mais à direita vai ser quando o cosseno for igual a 1 e mais à esquerda quando o cosseno for menos 1. Dessa forma a gente faz o y de zero menos o y de π. Isso daqui dá c sobre 2 menos c sobre 2, o que vai resultar em c. Ou seja, para a nossa placa plana, o valor da corda é dado por esse parâmetro c. Agora, para calcular a corda do arco de circunferência, resultado da transformação da nossa circunferência para o aerofólio, usando a transformada de Joukowski, nós vamos posicionar a nossa circunferência com seu centro com coordenada positiva imaginária aqui. Sendo essa coordenada positiva dada por im vezes c sobre 4. E o raio de tal forma que ele cruze aqui na parte real o eixo x, né, o eixo real em c sobre 4 do lado positivo. Obviamente que por simetria ele vai também cruzar aqui em menos c sobre 4. Por consequência, nós teremos um arco de circunferência representado por uma curva dessa forma e a gente vai calcular onde que ele cruza aqui. É importante lembrar que nós temos esse raio aqui que cruza, esse raio é dado pelo A, ele junta, né, o centro com o c sobre 4, e nós temos o ângulo beta definido por esse ângulo desse raio com a horizontal.
e esse ângulo beta ele pode aparecer para a gente em algum momento. Porém, vale aqui notar o seguinte, no nosso arco de circunferência, nós temos que a parte no bordo de fuga e no bordo de ataque, a parte imaginária da transformada dá zero, né? Só tem parte real. E se prestarmos muita atenção, né, na nossa transformada, que é dada por f mais c ao quadrado sobre 16f, a parte imaginária é única e exclusivamente da coordenada f da circunferência. Então a gente pode fazer já aqui uma definição de que a parte imaginária da nossa f tem que ser zero. Então, se a parte imaginária da f é igual a zero, nós sabemos que a parte imaginária da nossa y também é zero. Portanto, nós já podemos considerar aqui que a gente vai impor que a parte imaginária de f é igual a zero. E para isso, a nossa f, que ela é representada pelo centro da circunferência mais o seu raio exponencial de θ, sendo que a nossa parte imaginária é corda c m sobre 4 vezes o número imaginário mais o a exponencial de θ, e esse a ele é tirado a partir do teorema de Pitágoras como c sobre 4 raiz de 1 mais m ao quadrado. Ou também como o a, ele também dessa forma ele sai da parte do módulo de c sobre 4 menos o centro da circunferência, o imaginário, tá? A nossa f tem uma forma interessante da gente organizar ela, que é tirando esse raio. Então nós temos aqui raio da circunferência dividido cm sobre 4 na parte imaginária dividido pelo raio mais exponencial de θ. Esse termo aqui, ele nada mais é do que o seno do ângulo beta. Então, a f ela pode ser representada de uma forma mais simples como a seno de beta mais seno de beta coordenada imaginária mais exponencial de θ. E para que a parte imaginária da f seja zero, basta que a gente faça que i seno de beta mais cosseno de θ mais i seno de θ tenha parte imaginária zero. Isso significa que seno de beta tem que ser igual a menos seno de θ. Dessa forma, o nosso θ pode ser igual a menos beta, ou o nosso θ pode ser π mais beta. Ou seja, o nosso θ pode ser tanto menos beta, quanto o π mais beta. Aplicando isso, nossa f, se o nosso θ é igual a menos beta, vai ser representado pelo raio da circunferência, cosseno de beta. E se a gente fizer f de π mais beta, vai ser igual a menos a cosseno de beta. E notando que cosseno de beta é c sobre 4 dividido pelo raio da circunferência, nós ficamos com os seguintes resultados. Nossa f de menos beta, que é dado por a cosseno de beta, vai ser igual a c sobre 4 vezes a sobre a, ou seja, fica em c sobre 4. E de forma análoga, f de π mais beta vai ser igual a menos c sobre 4. Substituindo esses valores na nossa transformada, nós vamos ter f de menos beta mais c ao quadrado sobre 16 f de menos beta, que vai ser c sobre 4, mais c ao quadrado sobre 16 vezes c sobre 4, o que resulta em c sobre 2. E o y, quando a gente aplica π mais beta, que é o bordo de ataque, nós vamos ter menos c sobre 4, mais c ao quadrado sobre 16, menos c sobre 4, o que resulta em menos c sobre 2. A corda é dada pelas coordenadas do bordo de fuga menos o bordo de ataque. Dessa forma, nós temos que a corda é dada pelo parâmetro c, assim como foi o resultado da placa. Bom, esse é o primeiro assunto. No próximo vídeo a gente faz da espessura.